Vamos começar. Hoje é a lição número 3, como está ali na tela. Jesus, o discípulo e a lei. Então, abra na sua revista, na lição 3. Olha, eu até cheguei cedo aqui para tentar organizar o negócio, mas sem a Mariana eu não consegui, sem o Rogério eu não consegui. Mas vai dar tudo certo. Como diz aquele versículo, no final dá tudo certo. Estou brincando, não tem versículo nenhum. É ditado mesmo. Mas no final dá tudo certo, não dá? Nem sempre, né? Às vezes. Tem uma frase que circula aí na internet, falam que é daquele Nelson Mandela. Eu nunca perco... Como é que é? Aí, agora rolou, hein? Falei do Mandela, eles conseguiram. É, mas é o barulho proposital mesmo. Ele fala, como é que é? Esqueci agora, eu nunca perco... esqueci. Ele quer dizer que sempre aprende. Eu esqueci a frase agora. E é por aí, né? A gente sempre aprende alguma coisa. Vamos começar, então? Estava dando uma enrolada básica para ver se eles conseguiam. Macete de crente, né? Você já conhece. Nossa lição tem um texto base, texto áureo, mas eu coloquei na tela, na nossa versão. Está ali, ó. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A ideia central é exatamente essa da lição. A gente vai ver o que é a lei, comentar rapidamente o que é a lei, e a gente vai ver o mais importante, que Jesus cumpriu a lei. E se Jesus cumpriu, nós podemos cumprir também. Diferente de como era antigamente. Antes de Jesus era impossível cumprir a lei. E hoje em dia, com Cristo, é possível. A ideia vai ser mais ou menos essa. Uma aula bem grande, bem conceitual, mas eu tentei separar aí os principais pontos para não ficar aquela coisa pesada. Mas eu creio que vai ser uma bênção. Aí na própria revista tem a verdade prática, diz lá, ó. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Peguei aqui. Olha lá, começando. A letra O ficou embaixo, não tem problema. Primeiro slide que a gente vai ver ali, ó, o conceito de justiça. Daqui a pouco eu vou ler a leitura em classe, não tem problema não, tá? O que você entende por justiça? Se eu perguntar e pedir para você mentalmente chegar a uma resposta, o que você entende por justiça? Se você quiser falar em voz alta, fique à vontade também, tá? Alguém? Justiça é isso, sem ler ali, sem colar. Tá pensando? Pelo menos se você estiver pensando, eu estou feliz. Você pensa em justiça, você já pensa em algo honesto? Alguém pensou em algo honesto? Você pensa o contrário da injustiça, claro, mas o contrário de alguém levar vantagem sobre o outro, né? Impedir que alguém leve vantagem sobre o outro, que as condições sejam iguais, né? Mais ou menos é isso que você pensa. E a ideia é mais ou menos essa, né? Retiradas do Google, óbvio, né? Conceitos de justiça, ideias ali retiradas do Google. A palavra vem do latim justitia, seria uma junção de duas palavras, que além do sentido de direito escrito, leis, tinham de equidade, justeza, exatidão, bondade, benignidade, afabilidade e brandura. Então, se você está no reino de Deus, e Jesus disse, né, buscai o reino de Deus e a sua justiça, então existe uma justiça no reino de Deus. Nesse conceito tem que aparecer essas palavras aí, ó. É uma justiça em que tem leis escritas. E onde estão essas leis? Na Bíblia, a gente conhece bem. Equidade. Equidade seria um sinônimo de igualdade, praticamente a mesma coisa. Justeza, exatidão, bondade, benignidade, como eu já li ali o restante. Então, no reino de Deus, essas palavras se aplicam. E juntando com a ideia que vem seguinte ali, ó, qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito e justo. Você, como crente, você tem vários caminhos para descobrir o que é correto, o que é justo, o que é direito.
Quais são os caminhos que um crente usa para isso? Oração é um caminho? Sim. Ler a palavra é um caminho? Vir aos cultos, ouvir as pregações, ouvir os ensinos. Então a gente tem um monte de caminho para chegar naquelas palavras, para chegar naquelas qualidades que estão descritas ali. Então o reino de Deus, reino em que nós estamos inseridos, ele exige do crente aquele montão de coisa. Ah, mas é difícil. Sim, claro que é difícil. Para todo mundo aqui, do mais novo ao mais velho, do mais rico ao mais pobre. É difícil. Não é fácil. A tarefa não é nada fácil. Mas é possível. Não era possível, se tornou possível. Jesus veio para muitas coisas, dentre essas, uma, tornar isso possível na nossa vida. Então a gente vai ver aqui em alguns textos, alguns comentários da própria revista, que é possível. E no final você tem que sair daqui com a seguinte ideia: se você tentar, você não vai conseguir. Poxa, gente, tu está me desanimando já no começo? Não, você vai ver que com as suas forças é impossível viver a justiça de Deus. Porque se você conseguir com as suas forças, o mérito é de quem? Seu. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz lá em Romanos 11:36, tudo é por ele e para ele. Se tudo é por ele, não pode ser por você. Não pode ser por suas forças e seu conhecimento. Então Deus te dá o poder e você aplica aquilo com o poder que Deus te deu. É bem diferente. Lá em Filipenses, se eu não me engano é capítulo 3, eu não me lembro agora o versículo, Paulo diz que Deus opera o querer e o realizar. Você quer viver uma vida santa? Sim. Você tem que realizar isso? Sim, mas quem vai realizar isso na sua vida é Deus. Aí a glória é dada a ele. A ideia... voltou. A ideia é mais ou menos essa. Vamos ler a introdução na nossa revista? Diz assim, nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. O que Deus deseja de você? Justeza, equidade, bondade, benignidade. Escolhe um adjetivo daquele ali. Bota um por semana para você praticar. Ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito e, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. São os temas que ele vai tratar. Agora, se você tiver com uma caneta, marca isso aí. Eu até botei num slide mais para frente. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Se você puder destacar esse trecho aí, no Sermão do Monte até os aperfeiçoou. Isso é o mais importante. Jesus provou que é possível cumprir a lei. E ele completa dizendo, assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Na quarta-feira, pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de pregar aqui, e eu trouxe um texto que também citava os fariseus. Aí eu comentei que 2 semanas atrás o pastor Jesus pregou sobre os fariseus. Quem lembra? Ele tá... Falei pastor Jesus? Sério? Acho que eu tô meio doido. Olha, te dei moral, hein, pastor? Te chamei de Jesus, hein? Caraca, eu tô na correria indo pra lá e pra cá que eu tô ficando meio biruta. Pastor Jesus, não. Pastor Manuel. Tô brincando. Pastor Joaquim. Quem lembra aí? Fala a verdade. Se tu não lembra, não levanta a mão pra tu não mentir. Lembra? O Júlio lembrou, hein? O pastor tá falando sobre os ais de Deus, lembra disso? Só não lembro, esteja Lucas 12, não é isso? Aí, poxa, minha cabeça está falhando e funcionando ao mesmo tempo. E ele citou os fariseus, os hipócritas, a gente vai falar também um pouco sobre isso. Aí Jesus parecia, às vezes, um negócio meio esquisito. Olha o que ele fala. Que a tua justiça, a gente vai ver isso no texto base, né? A tua justiça tem que transcender dos escribas e fariseus. Imagina Jesus falando para você, tu tem que ser melhor que um hipócrita. Não, acho que não é nossa, não é tipo... Cara, Jesus enlouqueceu. O que ele exige é que eu seja melhor que um hipócrita. Mole, né? Mole não. Se fosse tão fácil, acho que ele não recomendaria isso, né? Jesus quer que você seja melhor que um hipócrita. Parece fácil? É difícil demais. Olha, eu vou te falar, tem um monte de gente que está tentando aí na igreja e não consegue. Na igreja que eu digo não é na nossa, não, na igreja de Jesus.
superar esse patamar aqui de hipócrita. Escriba e fariseu você pode resumir por hipócrita. Jesus quer que você seja mais que um hipócrita, mais no sentido de melhor, né? Diferente. Acho que o nosso nível está baixo, hein? Jesus está exigindo um negócio que é padrão aqui na nossa vida, mas a gente está falhando. Mas vamos lá, vamos lá. No primeiro título, Jesus cumpriu a lei, toda a lei. A gente vai ler o 1 e o 2 juntos. Ele só dividiu para não ficar muito grande, porque a ideia é a mesma, o assunto é o mesmo. Diz assim, ó, um compromisso com o passado. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Tinha gente que acreditava fielmente que Jesus era um revolucionário. É claro que ele revolucionou, mas não no sentido de rebelde. Jesus veio trazer algo diferente, mas diferente em ação, não em teoria. A teoria usada por Jesus era exatamente a mesma que aqueles homens usavam. Exatamente aqui, ó. Não pensem que eu vim fazer isso, mas eu vim fazer isso e aquilo. Então Jesus ele só veio cumprir o que já estava escrito. Jesus não veio escrever nada novo. Não, Jesus veio cumprir a lei. Jesus não era um agitador, como diz aquele louvor, né? Tem uma passagem lá em João, eu não me lembro a referência, mas não faz muita diferença agora, que Jesus operou lá um milagre e as pessoas queriam elegê-lo como rei, né? Aclamá-lo como rei, queriam coroá-lo como rei, não sei qual é o termo que se usa para isso. E Jesus falou negativo, e Jesus se esconde, foge lá da galera e se esconde, porque não era o momento, a Bíblia diz isso, não era o seu momento ainda. Mas as pessoas queriam, você tem que entender o contexto daquela época. Aquela época era uma época de muita pobreza, as pessoas viviam uma dificuldade enorme, vivendo em dificuldade, eles eram massacrados pelo povo, porque Israel era como se fosse uma colônia do Império Romano. Quem mandava em Israel era Roma. Então eles tinham suas leis, eles tinham lá suas regras, mas tudo dependia da autorização dos romanos. Lembra quando Jesus foi crucificado? Eles necessitaram daquela aprovação de Roma. Eles não podiam pegar Jesus e apedrejar do nada. Eles precisavam daquele julgamento romano. Então era um cenário horroroso, dominação, escravidão. Lembra dos publicanos, que a Bíblia usa muito esse termo? Eram cobradores de impostos extremamente corruptos que cobravam além. Então imagina você na pobreza, sendo explorado, massacrado, e o pouco que você tem, você tendo que perder para um sistema corrupto. No Brasil, a gente, graças a Deus, nos últimos anos não, mas há pouco tempo a gente convivia muito com a corrupção. E era algo nojento, né? Aquela sensação de impotência. Imagina o povo assim em Israel. Daí surge um homem que fez o que ninguém até então tinha conseguido fazer. Aquelas curas, aqueles milagres maravilhosos. Se proclamando rei, se anunciando como rei, como um enviado. Na cabeça daquelas pessoas era a grande oportunidade de mudar, sair daquele contexto, sair daquele cenário. E Jesus dizia, não, não é o meu tempo ainda, não é isso que eu estou ensinando, não é isso que eu quero. Então eles queriam a todo modo forçar uma barra ali para que Jesus, quem sabe, mudasse de ideia. Só que os planos de Jesus eram bem diferentes. Então o cenário era esse. O cenário, eles achavam que era possível viver um novo tempo. Chegar ali a uma nova realidade da maneira que eles queriam, não da maneira como estava programado para Jesus fazer. Continuando aí na nossa revista. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, olha aí, acabamos de falar, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também. Não, eu separei isso aqui, é para lá que eu tenho que botar. Vai. Foi. Não, passei muito, era ali mesmo. Deixa aí. Eita ferro, o que eu fiz, meu Deus do céu? Eu acho que a pilha deve estar um pouquinho cansada já. Tá. É só deixar nesse aqui. Já vou falar sobre isso. Continuando a leitura, assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram ou nos deixaram. Já entrando no ponto 2, para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Está vendo que o assunto é o mesmo no ponto 1 e no ponto 2?
Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Vamos dar uma pausa aqui? Abra a sua Bíblia em Mateus 5, que é a leitura em classe, que eu falei que ia fazer depois, é agora. Mateus 5, do 17 ao 20. Mateus 5, do 17 ao 20. Diz lá o texto, ó, Jesus falando: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus está deixando bem claro aqui, logo no começo dessa fala: eu não vim acabar com a lei, eu não vim revogar a lei, eu não vim trazer uma lei nova. Não. A lei foi dada por Deus, ela tem que ser cumprida. Como eu já falei aqui algumas vezes, apesar do pouco tempo que eu estou falando. Jesus veio mostrar para aqueles homens que era possível cumprir a lei. No versículo 18 tem um texto aqui que é totalmente adaptado para a nossa língua. Diz assim, ó, que não passe nem um i ou um tio da lei, né? Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O I é uma letra do alfabeto hebraico, que eu não me lembro o nome agora, que o alfabeto hebraico, as letras são tipo símbolos, né? E essa letra, que eu esqueci o nome, é como se fosse um tracinho minúsculo, um risquinho pequenininho. E eles adaptaram para o I, eu não me lembro o nome da letra agora. Então é a menor letra. E quando fala tio, também não tem tio no hebraico, né? O tio, ele quer se referir a um pequeno símbolo da língua. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nenhuma pequena letra, nenhuma pequena passagem, nenhum pedaço da lei vai deixar de se cumprir, do menor ao maior. É mais ou menos isso. Se você adaptar essa fala, né? Imagina Jesus dizendo: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum preceito, do maior ao menor, do mais simples ao mais importante da lei, vai deixar de se cumprir. Que as pessoas acreditavam muito, né, que alguns mandamentos eram mais preciosos do que outros. E a gente pensa isso também, né? E parece que é, né? Matar é mais grave do que mentir. Se você parar para pensar com uma mentalidade humana, realmente, matar alguém é algo muito grave. Mas o que Jesus quis dizer é, tanto um quanto o outro, você deve obedecer. Nenhum dos dois vai passar, nem o mais simples, nem o mais complexo. A ideia era mais ou menos essa. Tranquilo até aqui, pessoal? Amém? Amém. Voltando lá na lição, entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça, conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Se você tiver uma caneta na mão, marca esse trecho agora. Ó. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Ó, abre ali na tua Bíblia agora, Romanos 10, 4. Está escrito ali, mas abre, né? Porque é legal a gente futucar a Bíblia. Faz parte aqui do estudo. Romanos 10, 4. Se você tiver sem a Bíblia, tu acompanha ele na tela, claro. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Agora, não precisa aí, porque nós acabamos de ler, compara esse texto com Mateus 5,17. Agora eu te convido a olhar para a tela ali. Ó. Vê se não parece meio contraditório. Você sabe que não é, claro, é só para fazer um suspense. Porque o fim da lei é Cristo. Embaixo, não pense que vim revogar a lei. Cristo falando, né? Ele é o fim da lei ou ele é o cumprimento da lei? Eu botei até a perguntinha lá. Em Cristo a lei chega ao fim ou a lei se mantém? Daí é necessário a gente entender... Não, isso aqui eu volto depois. É necessário entender isso aqui, ó. Lá em Romanos 10:4, a palavra fim, né, o termo fim da lei, a palavra fim vem do grego telos. Aí eu fui pesquisar, olha, tem muitos significados. E eu peguei o que interessa pra gente, claro. A palavra fim pode significar tudo aquilo ali, ó. Iniciar o procedimento para determinado objetivo. Como se fosse, eu vou atrás de um fim, de uma finalidade, é mais ou menos isso. Conclusão de um ato ou condição. Resultado profético, isso é interessante. Uma taxa que foi paga. A palavra fim pode significar tudo aquilo no contexto bíblico, tá, pessoal? Por favor. Então, o que Paulo quis dizer em Romanos 10:4 ao afirmar que Cristo é o fim da lei? Se Jesus disse que a lei é boa, se Jesus disse que ele veio cumprir a lei, que ele não veio revogar a lei, é óbvio que a lei se aplica às nossas vidas. Então, quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei, ele está dizendo o seguinte: é o fim da opressão que a lei tem sobre o homem. É isso que ele está querendo dizer. Se você juntar com aqueles termos, você vai entender perfeitamente isso. A lei, ela mostrava a deficiência do ser humano. A lei mostrava em que o homem errava. A lei veio para organizar a sociedade. Imagina uma sociedade sem lei. Cada um faz a sua, né? Se você pegar alguém roubando a sua casa, tu mete bala. E tem gente que, se pegar alguém roubando, vai sentar com o cara para tomar um cafezinho. Né? A gente vê muito isso aí. Então, opiniões diversas, interpretações diversas. Tem gente que, né, tem pessoas que cada um faz aí a sua lei. Tem gente que nem lei quer. Alguns defendem o anarquismo, né? O fim do Estado, o fim da lei, enfim. Então, a lei foi necessária para organizar a sociedade. E com essa lei, promulgada lá por Moisés, o ser humano começou a ver onde ele errava. Só que ele errava e continuava no erro. Ele errava e continuava no erro, porque não havia um poder dentro dele, que a gente sabe esse poder é o Espírito Santo, que o tornava capaz de cumprir a lei. Então, Paulo está dizendo, em Cristo, é para cá, Romanos 10:4, a lei, ou a opressão da lei, ela chega ao fim. Então, junta agora com o que eu falei, ó. Iniciar o procedimento para determinado objetivo. Jesus entra na sua vida, representado pelo Espírito Santo, porque é a mesma pessoa, né? São pessoas diferentes, mas é a mesma divindade, o mesmo poder. E ele te torna capaz de percorrer aquele caminho e chegar num determinado objetivo. Que objetivo é esse? Cumprir a lei. Viver uma vida santa diante de Deus, herdar a vida eterna. Então chega o fim da lei na sua vida, chega o momento em que você entra num processo para cumprir um objetivo. Deu para entender ou está muito enrolado? Deu para entender? O segundo ali, ó, conclusão de um ato ou condição. Você consegue concluir um ato. Que ato é esse? Andar em santidade. Andar uma vida pura com Deus. Chegou ao fim esse período de escravidão na sua vida. Resultado profético. Qual é o grande resultado profético para a sua vida? Eu me lembro uma virada de ano aqui, que o pastor Joaquim pregou no culto da virada, eu não me lembro de que ano para que ano, mas ele falou qual é a maior profecia que está na Bíblia, né? Qual é a maior promessa que está na Bíblia. Lembra disso, pastor? Pastor Jesus. Agora eu vou, já que eu dei essa mancada, eu vou aproveitar. Né? Qual é a maior profecia de Deus para a sua vida? Qual é a maior promessa de Deus para a sua vida? Para a vida de um crente? Não fala não, deixa ele lembrar. Sim, mas o arrebatamento da igreja. Não foi isso, pastor? É a maior profecia para a vida de um crente, é a maior promessa de Deus para a vida de um crente. Olha lá, o resultado profético. E qual foi o ano da colheita? É difícil. Já tem tempo, hein? Meus 2 neurônios estão funcionando razoavelmente bem. Uma taxa que foi paga. Quem pagou o preço pela sua vida? Tem um texto,
pastor Anderson sabe de qual, eu não faço ideia onde está. Eu acho que é por Colossenses, sei lá, que diz que o escrito de dívida foi rasgado, né, pastor? Né? É Colossenses, né? É bom ter esses caras assim por perto. Então você, imagina, você é um escravo, preso numa casa, servindo lá de graça, né? Triste. Aí alguém vem comprar você, esse alguém é Jesus. Aí o dono lá fala, mas o preço desse camarada aqui é X. Jesus fala, eu pago, não tem problema. Aí pagou por você e ganhou a nota fiscal. Sempre que você compra alguma coisa, vem a nota fiscal, né? Aí te deram uma nota fiscal, ou melhor, deram uma nota fiscal para Jesus, uma nota sobre você. Aí Jesus pega e rasga aquela nota. Pronto, não tem mais venda, não tem devolução, não tem troca, está paga, a dívida está paga. O escrito foi rasgado, uma taxa foi paga. Agora, a opressão sobre a sua vida não existe mais. A opressão da lei, claro. Então, você em Cristo, você está liberado para viver o que Deus tem na sua vida. E na mesma lógica lá, Paulo, Romanos 3:31, está lá, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Você pode entender o confirmamos ali como cumprimos a lei. Agora eu estou vivendo na fé, estou vivendo pela graça. Jesus me libertou, o Espírito Santo está dentro de mim, acabou a lei. E aquele papo lá de Moisés, aquela coisa, todo aquele povo rebelde. Não, não acabou nada. A lei continua a mesma. Você pode matar? Não. Você pode adulterar? Não, a lei continua a mesma. A diferença, claro, que hoje nós somos capacitados em Cristo, pela fé, a cumprirmos a lei. Amém? Voltando na nossa revista, eu acho que aqui não tem muita coisa, não. Aqui eu só peguei da própria revista, aqueles trechos que eu pedi para você destacar, se você tivesse com uma caneta, só tirei da própria revista. Ó. Jesus não destruiu a lei, mas a cumpriu e a aperfeiçoou. Ele devolveu o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Só tirei da revista. Se você marcou, você vai ver que é o mesmo trecho aí dos dois itens que você destacou. Eu acho que acabou. Acabou, dá para ver. Paulinho, dá para ver? É o último esse, né? Não, esse aqui eu vou falar depois. Vamos deixar aqui. Vamos lá na nossa revista agora, o ponto 3. Mesma coisa. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Eu botei ali, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego, pleroo, sei lá, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, os hipócritas, que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. A gente vai ler essas referências aqui, mas eu faço a pergunta. Ainda não está claro para alguém aqui hoje que Jesus cumpriu a lei? Todo mundo concorda que Jesus cumpriu a lei, né? Que a lei é boa, a lei de Deus para as nossas vidas, ela é boa. Ela mostra a nossa deficiência? Sim. Porém, em Cristo, essas deficiências podem ser o quê? Vencidas. Pensa antes de Cristo. A lei te mostrava o que era ruim na sua vida e te oprimia, porque você não tinha um poder para vencer aquele pecado, aquela dificuldade. Hoje em dia, não. A dificuldade aparece na sua vida, o pecado é mostrado, mas aí vem o Espírito Santo e fala o que para você? Deixa comigo que eu te ajudo. Lembra lá na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos? O que ele fala? Vai explicando a oração pedaço por pedaço, parte por parte. Tem uma parte que ele diz assim, né? Não nos deixe cair em tentação. Olha que coisa maravilhosa. Jesus pede para você transferir essa responsabilidade para Deus. Então, se algo está te oprimindo, o tal do pecado de estimação, tem uns pregadores que falam isso, né? Passa a responsabilidade para Deus. Senhor, me ajuda, não me deixa cair nesse pecado, não me deixa cair nessa tentação. Com Jesus a gente tem esse benefício. E o Espírito Santo que anda com você vai te ajudar. Antes de Jesus, eles não tinham esse benefício, não. A tentação vinha lá e aí, vai fazer o quê? Eles tentavam na própria força. Hoje em dia, não, hoje em dia, já há muito tempo,
Nós temos essa ferramenta. Vamos ler essas referências, ó, Mateus 23, versículo 4. Vamos lá? Mateus 23, versículo 4. Aqueles fariseus não eram moles não, cara. Mateus 23, versículo 4. Olha Jesus falando deles. Olha como é que eles usavam a lei. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha que hipocrisia, né? Davam um monte de recomendação para as pessoas, coisas difíceis de conseguirem, né, fazer, mas eles não faziam nada daquilo. Que falsidade, que cara de pau, desculpa o termo. Lucas 11, 46. Ainda nesse mesmo assunto aqui. Lucas 11, 46. Aí está perto do que o pastor está pregando aos domingos. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei. Não eram só os fariseus não, né? Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Em Cristo é diferente, né? O que a palavra diz? Que ele não deixa vir sobre nós nenhuma provação que nós não sejamos o quê? Capazes de suportar. Mas só somos capazes de suportar com o Espírito Santo. É Ele que nos dá esse poder, essa capacidade para suportarmos esses fardos. Voltando para a nossa revista, agora a segunda etapa, né? A letra da lei, a verdade do Espírito. Diz assim, o que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Concerto com C quer dizer a antiga aliança, o antigo pacto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, do 7 ao 25, a gente não vai ler. Em suma, resumindo, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Há pouco tempo eu estava estudando aí para concurso. Se você já estudou, você sabe o que significa esse termo, letra da lei. Eles usam muito isso, a literalidade da lei. A letra da lei puramente é o que está escrito, não tem interpretação nenhuma. É mais ou menos essa a ideia. Você pode interpretar aquele dispositivo ou você pode apenas ler e decorar. Quando você lê e decora, é a letra da lei. O que a lei mostrava para o homem? Já falei 10 vezes, vou falar de novo. O pecado, a fraqueza. Mostrava que aquele homem deveria seguir um padrão, uma regra estabelecida por Deus. E pronto, era só aquilo que estava escrito. Não havia aquele dispositivo, aquela instrução dentro do homem, gerando ali um desejo de mudança. Não havia uma força interna, interior, que levasse aquele homem que eu digo homem e mulher, que levasse a uma mudança de vida. Dificilmente isso acontecia. Você pega lá a história de Israel no Antigo Testamento, estavam bem, estavam mal, estavam bem, estavam mal, estavam bem, estavam mal com Deus, era um crente ioiô, como falam, né? Sobe e desce, cada hora está num momento diferente. Então era a pura letra da lei, não faça isso, faça aquilo, ai que lei chata, não, isso aqui é bom, despreza uma parte dela, gosta de outra parte, aqui se aplica, ali não se aplica, era algo meio sem poder, o termo é esse, não era capaz de mudar o homem. Apontava a fraqueza do homem e ponto final. A lei é como se fosse um raio-x. Se você tomar um tombo, bater o braço, sei lá, está doendo o seu braço, está inchado. Você sabe se quebrou ou não? Você não sabe. Você faz um raio-x, vai no hospital, faz um raio-x. Aí o raio-x mostra para você qual é o problema. Ó, houve uma fratura aí. O fato de você ter feito um raio-x resolveu o problema? Não resolveu. Ele só fez o quê? Mostrou o problema para você. O raio-x é capaz de solucionar o problema? Não. Pensa na lei dessa maneira, antes de Cristo. O homem tem um problema, uma dificuldade. Vem a lei e mostra para ele aquela dificuldade. Ó, você é um vacilão. Ok, sei que sou, já sabia. E o que eu faço agora? Nada, não faz nada. Espera aí. Quantos anos depois Jesus nasceu? Sei lá, 5.000? Espera 5.000 anos para ver no que dá.
Com Cristo é diferente. A lei de Deus te mostra qual é o teu erro? Mostra. Mais tarde vai mostrar aqui no culto, a gente ouve a palavra, Deus vai falando, né? Mas e aí? O pastor Joaquim é capaz de fazer alguma coisa pela sua vida? Não, né? Ele vai aqui pregar a lei de Deus e ela vai expor a sua vida. Para isso que serve a lei, né? Ainda bem que ela faz isso, né? A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Sabe o que é esquadrinhar? Já viu aquele papel cheio de quadradinho, né? Não sei se é para desenho, não sei para que é aquilo. Esquadrinhar quer dizer, Deus bota teu coração dentro de um monte de quadradinho. Ele conhece pedacinho por pedacinho. Não tem um pedacinho que escapa dele. Então ele vai te esquadrinhar. Ele vai expor para você, pessoalmente. É você e ele, claro. E a partir daí, você tem capacidade em Deus para mudar o que está errado? Tem, né? Antigamente eles não tinham. Então o raio-x de Deus vai além. Ele te mostra o problema e, como um bom médico, ele te apresenta também o quê? A solução. É assim que funciona hoje em dia. Voltando aqui para a nossa lição, a gente está lá no ponto 1 do item 2. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Acho que foi bem explicado agora. Nesse sentido, ela serviu como um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Vamos ver Gálatas 3, 24? Gálatas 3, 24. Vamos ler o 23 e o 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, quer dizer, preso, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, antes de Cristo, antes da fé em Deus, antes da salvação, antes do Espírito Santo na nossa vida, a gente estava preso na lei. Ela mostrava a tua deficiência e tu ficava ali, preso. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aí é como se fosse um testemunha, né? Uma testemunha para Cristo. A fim de que fôssemos justificados pela fé, ou por fé. Então a lei nos leva a Cristo. E em Cristo nós somos capazes de cumprir a lei. Retornando para a revista, agora sim é o último slide que eu fiz. Aquele ali, ó. Muito simples, óbvio, mas foi o que eu consegui. A lei, ela se divide em 3 perspectivas, a lei de Deus. Eu achei bem interessante isso. Ela tem os aspectos morais, os aspectos cerimoniais e os aspectos judiciais. E a gente vai ver referências para ilustrar cada um deles, referências que estão na própria revista, tá? Abra, por exemplo, aí em Êxodo 20. Êxodo 20. Hoje nós estamos passeando pela Bíblia, como diz o pastor Joaquim. É legal fazer esses negócios. Poxa, 30 anos que eu ouço isso. 31, né? Acho legal falar essas coisas, me dá maior nostalgia. É sério. Tá rindo? E tu tava na porta já esperando para matar o culto, quando teu pai falava essas coisas. Né, pastor? Êxodo 20, versículo 1 em diante. Ó. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E por aí vai. Né? São as ordens de Deus. É o aspecto moral da lei. A primeira parte ali. Ó. É o que você deve fazer e o que você não deve fazer, para você ter uma vida digna, uma vida correta. Obedecer às regras, os padrões estabelecidos, etc. O aspecto moral. Tem também ali o aspecto cerimonial. Vai lá em Êxodo 25.
A partir do versículo 1 também. Diz lá, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Aí, por exemplo, versículo 10, também farão uma arca de madeira de acácia. Por exemplo, versículo 17, farás também um propiciatório, e por aí vai. Então, a lei determinava o que deveria ser feito em termos de cerimônia, de culto, de liturgia. Uma coisa importante, pessoal, imagino que a maioria que saiba, a lei de Deus não se resumia aos 10 mandamentos, não, tá? Você pega o livro de Levítico, é o conjunto de leis. A lei era enorme, as leis eram enormes, a lei de Deus era enorme. Os 10 mandamentos são um resumo da lei. Tá? A gente, às vezes, pensa, né, que os 10 mandamentos, somente eles são a lei de Deus. Não, aquilo ali é um resumo da lei, é o principal da lei. Mas a lei é grandona. E ali o aspecto judicial, vamos ver aí em Êxodo também, né? O capítulo 21, volta um pouquinho aí. Capítulo 21. É o que a gente entende mesmo como lei, né? A questão de justiça, de fazer o que é certo, de andar em equidade, igualdade entre pessoas. Olha lá. 21, versículo 1. São estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ele der à luz, e por aí vai, né? Não precisa ler que você já entendeu. Eram regras acerca ali da convivência entre os semelhantes. Olha o versículo 12, por exemplo. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá, e por aí adiante, assim por diante. Então, a lei de Deus ela era dividida nesses 3 aspectos: moral, cerimonial e judicial. Tranquilo? Se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, nesse ponto aí, ponto 2, a perspectiva teológica da lei, vou pular algumas coisas, tá? Porque é exatamente o que eu te expliquei aí. Vamos ali para baixo, ó. Tem uma referência ali embaixo, Gálatas 2,16 e Tito 3,5, tá vendo aí? Um pouquinho acima, tá? 2 linhazinhas acima dessas referências. Diz assim: ora, o apóstolo Paulo. Beleza? Todo mundo achou? O restante em cima é exatamente o que eu te falei aqui, tá? Então diz lá: ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Que entendimento? Que quem cumpria a lei era melhor, que alguns mandamentos eram mais preciosos do que outros. Aquele legalismo da lei, né? Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Já apareceu isso várias e várias vezes. E que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Então só está confirmando o que já foi falado. Jesus cumpriu a lei, Jesus não refutou a lei, Jesus não revogou a lei. Ele nos dá o poder para cumprirmos todo o preceito da lei. Vamos ler esse versículo, que ele é muito bonito. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Diz lá, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificado? É aquele que alcançou a justiça. Né? Justificado, você alcançou a justiça, você está vivendo a justiça de Deus. E lembra no comecinho que nós vimos o conceito de justiça? Paulo deixa bem claro aí, ó. Quer viver a justiça? Tem que ser mediante a fé. E a fé em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é possível alcançar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Voltando para a lição,
Item 3. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento. Nossa, de novo, hein? Obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso, hoje, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Falamos disso agora. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto, a nova aliança, revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Você está em Romanos 5, vai um pouquinho para frente, no 6, versículo 23. Aproveita que você já está aí, ó. Romanos 6, versículo 23. Diz lá, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a lei mostra o pecado. Se você está no pecado, você vai receber como consequência a morte. Mas em Cristo Jesus você pode vencer o pecado. E qual vai ser o prêmio por isso? A vida eterna em Cristo Jesus. Continuando na leitura da revista, eu me perdi, me achei. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Eu não vou comentar, que se eu comentar, eu vou falar a mesma coisa de novo. Em Cristo, a gente é capaz de vencer. Chega, né? Já falei muitas vezes isso aí. Número 4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Quem aqui é discípulo de Cristo de verdade? Amém, né? Então, esse número 4 aí vai falar para você, ó. Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. De novo. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos, a lei serve para alguma coisa na sua vida? Claro, né? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa. Você está aí em Romanos 6, vai para frente um pouquinho, 7:12, olha lá. Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Se a lei não servisse para nada na vida do crente, eu acho que Paulo não falaria isso, né? Não, a lei é santa, é boa. Óbvio que a lei de Deus se aplica à nossa vida. Está estabelecida e se cumpre no amor, e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Eu vou comentar isso agora, só que usando o material que eu trouxe. Eu vou te mostrar 3 vídeos, curtos, claro. O primeiro é o do morango, Mário, por favor. Observa, tá? Você vai achar meio bobo, mas observa, tem um porquê, né? É rapidinho, não demora não. São imagens reais, tá? Super aceleradas, óbvio. De como surge o fruto ali na planta. Agora dá uma preparadinha ali.
Bonito, né? Oi? Agora o outro, o da obra, Mari. Agora olha esse. Você vai ficar um pouco chateado comigo, mas tem que faz parte. Calma. Ah, lá. Olha esse aí, ó. Vai vendo, vai vendo. Olha o Paulinho ali agora. Paulinho e Marcão. Você não deve estar entendendo nada. O que esse doido está mostrando esses vídeos? Não entendi. Já chamou o pastor Joaquim de pastor Jesus. Ele enlouqueceu. Não entendi nada. Eu estou na igreja, estou em casa. Onde eu estou que esse cara está me deixando doido? Tu vai entender, espera. Abre lá em Gálatas 5. Assim eu espero que você entenda. A ideia é que você entenda. Gálatas 5. Versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Ainda tem mais um, tá? Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Resumindo, se você está em Cristo, se o Espírito Santo está dentro de você, operando na sua vida, você vai ser igual o primeiro vídeo ali do morango. Essas coisas aqui surgem na sua vida como um fruto. O que é um fruto? É o desdobramento natural daquele vegetal. Você viu ali, por mais que tivesse uma música no fundo, é interessante. É interessante ou não é ficar vendo? Não chama a sua atenção? Não é bonito o fruto no final? E aquele vegetal vai crescendo, vai ficando vistoso. Olha lá, Mariana botou de volta ali. Ó. É algo que interessa para você. É algo que chama a sua atenção. Podemos dizer, se tivesse uma música um pouquinho mais lenta, traria até uma sensação de paz, de tranquilidade. Para esse fruto nascer, basta o vegetal estar plantado. Se você tiver com as suas raízes em Cristo, você vai dar esse fruto. Você consegue viver a lei de Deus. Ele diz aqui, ó, contra essas coisas não há lei. Quer dizer, a lei não consegue te acusar. A lei deixa de ser um peso na sua vida. Já o segundo vídeo, que é o da obra, representa aquele que tenta fazer as coisas por conta própria. O que é obra? É o que dá trabalho. Você tem que botar a mão na massa para fazer. Você viu um monte de gente ali, ó. Mas quando você entra numa obra, faz barulho, incomoda a vizinhança, é cansativo, o ruído incomoda. A Mariana teve até que abaixar o volume, ele estava chato o som. Se você tentar fazer por suas próprias forças,
Você está fazendo uma obra, não é fruto, é obra. Não vai nascer naturalmente, é obra. É claro que para o Espírito Santo tomar conta da sua vida requer o seu esforço, óbvio. Você está entendendo o que eu quero dizer. Você até tenta se concentrar ali, tentar extrair ali, legal, a tinta e não sei o quê. Mas o barulho te incomoda, o barulho incomoda. Você não consegue se focar, é cansativo. Não rola. Então, se você tentar fazer com suas próprias forças, é obra. É o seu esforço, é o seu empenho. Os frutos são seus. O resultado é seu, vamos dizer assim. E não é um resultado muito legal. Incomoda, atrapalha. É difícil se concentrar, é cansativo. Você tem que ser como aquela árvore. Salmo número 1 diz isso, né? Nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Os frutos, eles nascem naturalmente. É o próprio Espírito que faz esses frutos nascerem. Então, Paulo diz aqui, né, o amor, a bondade, a benignidade, etc, etc. Tudo isso nasce na vida do crente se ele estiver firmado em Deus. Certa vez Jesus falou, né, você não pode botar um remendo novo num pano velho. Porque o remendo novo, aquelas linhas, né, a força ali das linhas, a liga, não sei qual é o termo que se usa para isso, é mais forte, é um pano novo. Então, a força das linhas é maior. Se botar num pano velho que já está esgarçado, vai arrebentar o pano velho todo. Jesus fez uma metáfora, né? Fez aí uma ilustração para mostrar isso. Não peça para o Espírito Santo operar na sua vida numa área tal e na outra área não. Não, isso é legalismo, né? Você tem que pedir para Deus te tornar uma pessoa completamente nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você estiver em Cristo inteiramente, com raízes firmadas, você vai florescer como aquela árvore e vai dar frutos. E esses frutos vão permanecer na sua vida. E eu trouxe um terceiro vídeo, antes da gente falar do último ponto aqui, que é rapidinho. É permitido você dar risadas, tá? Não tem problema nenhum, não. Não precisa ficar rindo por dentro com um cara. Nossa, que sério. Se você quiser. Eu achei engraçado, eu separei alguns trechos que mostra algumas pessoas tentando cumprir a lei de Deus da maneira que eles querem, ou da maneira que eles acham que é correta, e muitas vezes fazendo como aqueles fariseus, tentando dar jeitinho aqui, jeitinho ali, tentando enganar o povo, trazendo fardos pesados sobre as pessoas. Você vai tirar suas conclusões, né? Mas fique à vontade, é permitido rir. Também é rapidinho, eu fiz um corte ali. Vai lá, Mari, por favor. Dá uma assistida aí, ó. Vê o que tu acha. Eu já vi o profeta Moisés. A barba de Moisés é linda. E outra, não é porque eu sou especial, não. Se você quiser ver ele, peça Jesus, você vai ver ele. Primeiro que Moisés era queimadão. Ele era quase negro. Quando eu vi ele, eu falei, meu Deus, que pele queimada é essa, pai? E Moisés ele tinha uma barba grande. Quase assim, na cintura mesmo, uma barba que parece um bombril. Se você pegar assim, ó. Tem um meme ali, não deu pra tirar. E Moisés é bravo, tá, gente? Assim, pelo menos a cara dele me passou muito medo quando eu vi o olho. Irmãos, quem já tá aqui, ó? Manto, desce, desceu, recebe, Gustavo Lins. Hoje eu vou dar um galosei, Calamara. Tô preparado, eu tô na fiação. Recebe. Vem pro culto hoje, vai ser mistério. Eu que não vou. É forte. A Bíblia diz que tem demônio que não sai nem com jejum nem com oração, tá? Só com dízimo e com oferta. Então a tua semente repreende demônio. Volta esse carinha Não aí. é Lucas, Volta, que ele fala muito rápido. mas gosta de arrochar. Você ouviu o que esse Na carinha vigília onde falou? chega, ele gosta de causar. Agenda. Aquele de carequinha. Deu para entender o que isso aí? Deu para entender o que ele falou? Bota só, preste atenção. A Bíblia diz que tem demônio que não sai nem com jejum nem com oração, tá? Só com dízimo e com oferta. Então a tua semente repreende Tem demônio que só sai com dízimo. Não é Lucas Luco, mas gosta de arrochar. Na vigília onde chega, ele gosta de causar. Agendas abertas, pregador da verdade. A sua calça é verde no estilo Restart. Eu vou falar, pastores, não se espanta. Eu tô sentindo que essa Coca-Cola é Fanta. Ai! Pegou. Só esses três aí, 3 ou 4.
Chamar isso para participar do louvor. Cadê o Márcio? Vai, Márcio. Encara essa fera aí, não? É triste, né? A gente ri, mas é triste. Isso aí eu tirei do YouTube, tem um canal lá interessante, né? Você Interpreta, esse é o nome do canal. O cara pega aí, esse canal existir, chega a ser engraçado também. Nada contra o cara que faz os vídeos, né? Ele pega só essas bizarrices do mundo gospel, como ele chama. Tu dá risada porque é engraçado. Não vamos também aqui falar que não, né? Mas ao mesmo tempo é triste, é tragicômico, como dizem, né? Então isso aí são pessoas que estão tentando interpretar a lei de Deus da maneira que é conveniente. Eu vi uma, eu não botei, porque ia dar um trabalho para editar, que era um outro vídeo. O cara pegava uma bola de aniversário, esses balões de aniversário, e enchia. Alguém já viu isso? Do sopro ungido? Já viu, né? Sério, aí enchia o balão, dava um nó e vendia na igreja, o sopro ungido. Aí tu chegava em casa, cortava o balão e o vento que ia sair do balão, você ungia as coisas. Acredite-se que é sopro ungido. A igreja é grande aí, não é mentira não, não é invencionice. Não. É invencionice, mas eu não estou inventando essa história. Depois, se você... É o que o povo quer. Tem mercado, né? Se não tivesse mercado, não ia vender tanto, né? É o que o povo quer. Mas isso aí é o barulho de obra que a gente viu lá, né? Já encerrou, tá, Magro? Obrigado. Esse é o barulho de obra. É tentar levar na própria força. Tentar levar no próprio braço, tirar as suas próprias conclusões, interpretações. O pastor Joaquim fala muito, os pastores aqui em geral, né? Não só o pastor Joaquim, fala muito sobre isso. No site da igreja tem lá um monte de estudos sobre seitas, heresias. As piores são as seitas, o quê? Neopentecostais. É a seita dentro da igreja, né? Tem a macumba, tem as falsas religiões, o budismo, e por aí vai, o espiritismo. Mas tem seitas dentro da igreja. Se a gente não tomar cuidado, a gente embarca muitas vezes, né? Então tem que estar ligado, porque senão... Isso aí é verdade, tá, pessoal? Eu comentei com o pastor antes no futebol, eu não vou usar aqui detalhes, porque eu vi um nesse mesmo canal. Se você clicar lá para ver no YouTube, você vai achar interessante, para você se inteirar do que está acontecendo. Tem um cidadão, que no vídeo é classificado como pastor, ele chama uma irmã, e fala, minha irmã, muitas mulheres têm inveja do corpo da mulher. Não é isso, mas ele usa um termo pesadíssimo, que jamais eu falaria aqui. Bastante eu contei para ele. Aí a mulher começa a rir, assim, tipo, feliz. Deus revelou isso para ele. E na igreja, lotada. Lotada. Deus diz que as outras mulheres têm inveja da sua... Aí um monte de gente, glória a Deus, uau, fala, terra, não sei. Eu não sei se eu me assustei mais. Aí ele continua falando daquela mulher. Não se preocupe, Deus vai abater seus inimigos mesmo, porque esse corpo aí, só Deus que te deu. É nesse nível. E a galera dando glória, glória, terra, ai. Nada contra quem dá glória, terra, ai, não é isso não, mas... Nesse nível assim... Poxa. É mesmo? Ó, tu tem aí muita coisa para pesquisar no YouTube hoje à tarde. Ah, sim. Esse que é contra o dízimo, né? Olha aí, ó. Deu para ouvir o que o pastor falou? Deu, né? Então a coisa tá feia, hein? A coisa tá feia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? É porque a gente toma isso aqui como engraçado, hilário, porque nós temos conhecimento. A gente aprende o que é certo, mas em muitos lugares aí essas coisas não são ensinadas, não.
E as pessoas acreditam fielmente que tem verdade nisso, né? Tem verdade nisso. Mas, enfim. Então, eu espero que eu possa ter ajudado aí com esses vídeos, com com essas imagens que deixa Deus agir na sua vida, amado. Lembre sempre disso. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu conhecimento, não é pelo que você tem, pelo que você sabe. Se fosse pelo seu esforço, o mérito seria seu. Então tem que ser pelo mérito de Deus, sempre. Tudo é para a glória de Deus. Então, deixa o fruto nascer. Fruto é natural. Aquela árvore ali não se esforça para dar fruto. É natural. Ela só precisa estar com as suas raízes na terra. Se você tiver com raízes em Deus, os frutos vão crescer naturalmente. Lembra daquele barulho de obra aí, barulho chato, né? É muito incômodo. Paulinho deve gostar, Marco Antônio deve gostar, mas só eles dois. Barulho de obra é chato. Meu Deus do céu, aquela coisa, aquela martelo e máquina disso, máquina daquilo. Então, se você tentar na obra, na força do teu braço, não vai dar certo. O resultado não vai ser bom. Amém? E para a gente poder finalizar, temos aí o último tópico, 3. A justiça do reino de Deus. Diz assim o primeiro. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19, a gente leu na lição base, né? Lição bíblica, leitura bíblica. Mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim, como os discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Jesus, ele era um visionário, né? Óbvio. Ele é conhecedor de tudo, passado, presente e futuro. Jesus não tem tempo. E o que ele ensina é demais, né? Vamos voltar lá, Mateus 5,18. Vale a pena a gente ler isso. De novo, né? Isso de novo. Mateus 5,18. Ele já sabia o que estava por vir, né? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum io ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus. Então você vê, né, hoje em dia, parece que esses líderes não se contentam só em fazer essas maluquices, essas bizarrices. Parece que eles ensinam as pessoas a fazerem essas coisas. Parece que é um estímulo. Porque como o pastor falou, as pessoas querem. Muitas vezes, cara de pau, falta de vergonha na cara mesmo, mas outras estão desesperadas. Precisam de uma ajuda, precisam desesperadamente de um respiro e acabam ingressando nesses negócios, nessas maluquices que a gente vê aí. Mas Jesus falou, né? Ai daqueles que fazem e ensinam os outros a fazer também. É complicado. E por outro lado, ele completa, né? Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. Olha, você entra no próprio YouTube. O YouTube, ele, se você tem o hábito de ver vídeos lá, né? Bastante coisa, ele vai te recomendando temas de assuntos que podem ser interessantes para você. Canais recomendados. E o que aparece lá, pregaram errado para você a vida inteira. Já viram esses temas sensacionalistas? Você aprendeu errado. A sua igreja não te ensinou certo. Aprenda definitivamente a fazer isso. Pare de... Nossa, parece que o YouTube é a salvação da vida das pessoas, né? E muitas vezes a gente tem um ensino aqui e despreza, né? Algo tão simples, mas que é ensinado com verdade, sem mistura, sem fermento a mais, e muitas vezes a gente despreza. Essas igrejas estranhas aí estão lotadas. Esse que o pastor citou aí, não quero nem falar o nome desse camarada, deve ter um montão de seguidor, né? Tá arrebanhando uma galera boa, né? Infelizmente.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que prestar atenção nisso. É um desafio. Lembra que eu falei no começo? O que Jesus exigia? Você está aí, ó, 17, ó, versículo 17. Ou melhor, perdão, 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Parece que é mole, né? Você tem que ser melhor que um fariseu. Tá vendo esse cara aqui, ó? Mentiroso, hipócrita, 7-1, faz essas coisas todas que tu viu aí, leva tudo na força do braço. Tu tem que ser melhor que ele. Parece que é uma coisa ridícula que Jesus está falando. Não é, não. Difícil. Nós temos que valorizar o que eles não valorizam. Nós temos que fazer o que eles não fazem. Nós temos que deixar de fazer muitas vezes o que eles fazem. E será que a gente tem feito? Eu gosto de falar sempre que eu tenho oportunidade aqui, pela misericórdia de Deus. O mais importante não é nada do que está sendo falado. Nada. Zero. O mais importante é se você vai aplicar isso na sua vida ou não. Por acaso sou eu que estou falando hoje aqui. À noite vai ser o pastor, aí tem um peso maior. Quinta-feira é o pastor, tem um peso maior, e assim por diante. Você entendeu também o que eu quero dizer. Mas o mais importante é qual vai ser a aplicação disso na sua vida. Qual vai ser o resultado disso na sua vida. De repente você está vendo ali, né, a facilidade que esses caras tentam impor na vida das pessoas, mas será que nós, como cristãos, estamos buscando facilidade também? De repente você não vai comprar o sopro ungido, que é ridículo, mas de repente você está querendo a unção de mãos ungida aqui na hora da fila da oração. Não, eu vou naquele ali, não vou naquela. Não sei. De repente você não vai comprar ali o balão com vento, com sopro do pastor. Mas de repente você está escolhendo o culto para você vir, não sei. Então, às vezes, parece que é fácil. Seja diferente desse hipócrita aí. Às vezes, parece que é fácil, mas pode ser difícil. Pode ser difícil. É necessário, muitas vezes, que a gente faça essa reflexão, que o ser humano tem essa tendência a se acomodar. Existe essa tendência. Então, a gente tem que ficar muito ligado. E para nós finalizarmos aqui o último trecho, o ponto 2, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu que, por meio de sua justiça própria, achava-se melhor que o publicano. O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Eles achavam que, cumprindo os preceitos da lei, eles estavam acima dos outros. Eles eram melhores do que os outros. Mas nós vimos o que aqui repetidas vezes? Que sem o Espírito Santo, em nós somos capazes de cumprir a lei? Não. Então, esses homens estavam se ostentando e se orgulhando de quê? Você pode até cumprir a lei, mas você tem que entender que quem te capacitou a fazer aquilo foi o próprio Deus. Então eles se orgulhavam de algo que não existia. Existia para o outro homem. Nossa, aquele ali é melhor do que eu, porque ele faz o que eu não faço. Mas para Jesus, pelo amor de Deus, né? O jovem rico querendo, eu tenho observado os mandamentos desde que sou pequeno. Jesus falou, tá bom, vamos ver onde está o seu coração. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele deu meia volta e foi embora. Então não há orgulho. Não pense que você é melhor ou pior. Não tem melhor nem pior. O Espírito Santo que age na sua vida é o que age na vida do seu irmão. É a mesma fonte inspiradora. É a mesma fonte. A raiz de um irmão está fincada na mesma terra que a raiz do outro. É um jardim. Está todo mundo no mesmo jardim. O solo é o mesmo. As raízes estão no mesmo solo. A sua vida tem que estar no Espírito. A vida do seu irmão também está no Espírito. Então não tem melhor ou pior. Eu queria tanto tocar no louvor. Por que o Márcio não me chama? Não é o Márcio que não te chama. Deus que não inspirou o Márcio a te chamar. Eu queria tanto pregar. O pastor Joaquim parece que não me vê. Não é o pastor que não está te vendo. Deus não inspirou o pastor a te chamar ainda. O pastor Fernando que sempre dá o exemplo, né?
que ele foi numa igreja, sei lá onde, ele sai do cabeça branca lá, que tu não vai ser nada. Ele sempre dá esse exemplo, né? Lá no cabeça branca, tu não vai ser pastor nunca, vem pra cá que amanhã tu é já pastor. O que adianta? Tu virar pastor hoje, tu virar tecladista hoje, tá dando um monte de vacilada lá fora. Calma. Deixa que Deus vai inspirar o pastor, vai inspirar o Márcio, vai inspirar a Mariana, vai inspirar quem tiver que inspirar. Se for propósito de Deus. Né? E aqui, continuando, lá embaixo, no trecho. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Esse Romanos 3 nós já vimos, vamos em Romanos 8, 2 a 5, só para a gente poder fechar aqui com essa referência. Romanos 8, do 2 ao 5. Ó, pastor, eu estou me baseando que aquele relógio está 3 minutos atrasado, tá? Por isso que eu estou, talvez, um pouco à frente, assim. Né? Tá bom? Romanos 8. Quem está com fome, dá um amém. Não tem um negócio desse? É legal, né? Eu tô, amém, eu tô com fome, não comi nada. Romanos 8, do 2 ao 5. Vamos ler um é bonito, né? A gente gosta, olha lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem não mais te condena? A lei. Quem não mais te condena? O pecado. Se Satanás vier te condenar, te acusar, fala assim, amigo, tá errado, hein? Não tem mais essa condenação em mim, não. Tinha uma condenação, tinha lá uma sentença, mas não estão achando mais a sentença, não. Eu acho que ela está no lixo, rasgada. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Olha aí, ó. A lei não pode mais te acusar. Ela pode até mostrar quais são as suas deficiências, mas tem uma nova lei, a lei do Espírito da vida, que te faz vencer o pecado. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você andar segundo o Espírito, o preceito da lei. O que é o preceito? É o que diz a lei. Ele vai o quê? Se cumprir em você. Não mata. Se você estiver no Espírito, você não vai matar. Vai botar uma metralhadora na tua mão que tu não mata. Não adultera. Se você estiver no Espírito, você não adultera. Não minta. Se você estiver no Espírito, você não mente. Essa é a transformação que Deus faz na vida do homem. De repente você está aqui hoje e você era mentiroso, você era isso, você era aquilo, e não é mais. Por que você não é mais? Porque hoje a lei do Espírito de Deus tomou conta do seu ser. Fala, Júlio. Ele transforma a gente, isso aí. É o que diz lá, segundo aos Coríntios 5,17. Eu citei aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus não tem compromisso com o seu velho ser. É um ser novo, inteiramente novo. Ah, Deus me dá um pouquinho de paciência. Não, Deus te dá um novo ser, com paciência, com bondade, com fidelidade. Não tem, te dá paciência e não te dá bondade. Não, é um fruto completo. Naquele fruto ali você vai ter o combo, a gente usa muito isso hoje em dia, de virtudes que só o Espírito Santo pode dar para o crente. Amém? E completando aí com a conclusão, desculpa, mas vai ser a milésima, centésima vez que ele vai falar a mesma coisa, mas é bom para gravar na nossa cabeça. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você viu quantas vezes apareceu o termo Espírito Santo nessa lição? Você sabe qual é o livro da Bíblia que mais cita o Espírito Santo? Quem sabe? Sem ser o pastor Anderson, o pastor Joaquim.
Atos, esqueci do presbítero, ele também sabe. Foi mal, presbítero. É Atos. Se eu não me engano, 52 vezes, alguma coisa assim. E você sabe qual é o livro da Bíblia que cita mais milagres operados pela igreja? Atos dos Apóstolos também. Não é uma coincidência, óbvio. Se o Espírito Santo operar na sua vida, você vai viver uma vida o quê? De milagres. Amém? Então eu espero ter contribuído de alguma forma, pastor Joaquim. Eu tenho que ir lá fechar a casa. Ó, tem que ser nesse, tá desligado ali. Eu não tô com Covid não, fica tranquilo. Não tô não. Já tive duas, acho que a terceira não vai rolar. Vai rolar não, né? Muito esclarecedora a aula, né? Graças a Deus, Deus tem dado sabedoria ao Daniel. Eu falei daquele vídeo, eu pedi para a Mariana, que o Márcio que estava com ele registrado, né, Márcio? Aí o Márcio passou para a Mariana, vamos ver se a gente consegue ouvir o discurso desse pastor a respeito de Jesus à beira do poço com a mulher samaritana. Olha, encerra, né? Tá? Encerra para mim a escola bíblica e vamos passar aqui.